Havia um rapaz chamado Marcos, nascido em uma família bilionária. Desde criança, ele sempre se sentiu diferente dos outros membros de sua família. Enquanto seus irmãos e primos estavam focados em seguir os passos de seus pais no mundo dos negócios e acumular ainda mais riquezas, Marcos parecia ter outras preocupações. Ele era um jovem introspectivo, que gostava de se isolar e observar o mundo ao seu redor. Ele tinha um interesse profundo pela natureza e pelos animais, e sempre que podia, passava horas explorando as florestas e campos ao redor da propriedade da família. No entanto, sua família não parecia entender ou apreciar seus interesses. Eles viam Marcos como um estranho, um garoto sem ambição que não tinha o mesmo desejo de sucesso e riqueza que eles tinham. Eles não tinham paciência para suas ideias e passavam por cima de seus interesses e desejos. Essa falta de compreensão e apoio começou a afetar a autoestima de Marcos. Ele se sentia isolado e sozinho, sem um lugar na sua própria família. Ele tentou se ajustar, mas a cada tentativa, ele sentia como se estivesse tentando ser alguém que não era. Anos se passaram, e Lucas se afastou cada vez mais de sua família. Ele estudou biologia na faculdade e se formou com honras, mas sua família mal notou. Ele então decidiu seguir sua paixão e se juntou a um grupo de conservação de vida selvagem, trabalhando para proteger animais em perigo de extinção. Nesse trabalho, Marcos finalmente encontrou sua vocação. Ele se sentia vivo e conectado ao mundo natural de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Ele trabalhou duro, dedicando-se a proteger os animais que amava, e logo se tornou um líder respeitado na sua área de atuação. Quando sua família finalmente percebeu o que ele havia feito, ficaram chocados. Eles não conseguiam entender como Marcos havia se tornado bem-sucedido e respeitado em uma área que eles consideravam sem valor. Mas Marcos sabia que havia encontrado sua verdadeira paixão e que finalmente havia encontrado um lugar onde ele pertencia. Ainda que sua família nunca o tenha aceitado completamente, Marcos aprendeu a seguir seu coração e acreditou em si mesmo. E isso, mais do que qualquer coisa, foi o que lhe trouxe paz e felicidade. Em uma Páscoa, toda a família estava reunida em sua bela mansão. Marcos estava trabalhando em um projeto de conservação de animais selvagens em outra cidade quando a Páscoa chegou. Ele não recebeu nenhum convite da família para se juntar a eles na mansão, mas decidiu não se preocupar com isso e se concentrar em seu trabalho. Enquanto isso, em sua mansão, a família estava reunida para celebrar a Páscoa. Mas a celebração foi interrompida quando bandidos invadiram a mansão, armados e ameaçando todos. A família, incluindo os irmãos e primos de Marcos, foi mantida como refém pelos assaltantes. Os bandidos começaram a vasculhar a casa em busca de objetos de valor e dinheiro. Eles gritavam e ameaçavam a família, que estava apavorada. Nesse momento, Marcos estava trabalhando em seu escritório quando recebeu uma mensagem de um vizinho, alertando sobre o assalto que estava acontecendo na mansão de sua família. Sem hesitar, Marcos imediatamente pegou seu carro e foi em direção à mansão da família. Quando ele chegou lá, encontrou a polícia já no local, cercando a casa. Ele correu em direção aos oficiais, explicando que sua família estava dentro da casa e pedindo para ajudá-los. Os policiais, que conheciam a família de Marcos, permitiram que ele se juntasse à operação de resgate. Juntos, eles conseguiram capturar os bandidos e libertar a família, que estava aterrorizada e traumatizada pelo evento. Marcos, que não havia sido convidado para a celebração de Páscoa, tornou-se o herói da família. Ele demonstrou coragem e determinação, arriscando sua vida para salvar seus familiares. A partir desse momento, sua família começou a perceber que haviam subestimado seu filho e irmão mais novo. Eles finalmente perceberam que Marcos tinha encontrado sua paixão e propósito na vida e que ele estava fazendo algo importante e significativo com seu trabalho de conservação de animais selvagens. Eles começaram a respeitá-lo e admirá-lo, reconhecendo que ele era uma pessoa única e especial. Com o passar do tempo, a relação entre Marcos e sua família melhorou muito, e ele se tornou um membro valorizado e respeitado da família. Eles aprenderam a valorizar suas diferenças e a aceitar suas escolhas, e Marcos finalmente encontrou um lugar onde se sentia amado e aceito.